Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre como foi esse meu processo de suspeita de autismo. Começou com meu filho, ele tem 4 anos, apresentou algumas dificuldades na introdução alimentar, ele só aceitou papinha, peneirada, ele recusou todas as tentativas que a gente fez de comida sólida, até que no 8º mês ele simplesmente travou a boca, passou a falar passou a falar somente com a boca fechada, né? Ele emitia os sons, mas não articulava. E só aceitou o peito até os 2 anos. E nesse período eu fiz todas as consultas, né, são necessárias para o tratamento de um bebê. O médico falava que ele era normal, que ele não tinha nada, que ele não tinha nenhum transtorno e que o problema era o peito, que tinha que tirar o peito, queria comer. E eu olhava e falava assim, não, o comportamento dele, a rejeição dele é diferente. Ele não é aquela criança que come, mas prefere o peito. Ele simplesmente não mastiga, ele simplesmente recusa tudo de comida tradicional, né, de refeição tradicional, até o guloseima. Ele recusa pizza, ele recusa sorvete, doce, chocolate, pão. Ele simplesmente não sabe mastigar, não sabe. As tentativas que eu fiz de colocar na boca dele, ele simplesmente ou vomitava ou cuspia, não sabia o que fazer, lateralizar a comida dentro da boca, não sabia o que fazer. Era sempre a mesma história. Até que com 2 anos ele começou a perder peso. Eu tava muito, muito, muito magra, porque ele mamava de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos a noite inteira, o dia inteiro. Eu tava muito ansiosa, muito nervosa, vendo ele emagrecer, né? Vendo ele com fome e não conseguindo comer. E eu fui pra consulta dos 2 anos e o médico falou que ele estava subnutrido, né? Que ele não estava crescendo e estava perdendo peso. E que eu tinha que dar um jeito de fazer ele comer de algum jeito, de alguma forma. E aí eu vim pra casa, não sabia o que fazer. Eu estava dando Folifer pra ele, né? A suplementação férrica, com aquele frasquinho, né? Conta-gotas do próprio remédio, né? Eu segurava aqui e colocava, pelo menos, para ele não ter tanto prejuízo, né, com relação a esse nutriente. E aí ele passou a pedir mais desse nutriente, do Folifer, né? Aí eu falei, não, então não é questão de gosto, porque Folifer é um negócio ruim. Quer dizer, desculpa a marca. Mas o suplementação férrica, geralmente, com sabor é um negócio ruim, né? Então, mas ainda assim, ele tá pedindo mais. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar vitamina nesse frasquinho. E aí eu coloquei vitamina e ele aceitou. Antes, se botasse no copo, ele jogava o copo fora, derramava o copo no chão, ele jogava tudo no chão. E na mamadeira, todos os tipos de copo possíveis a gente comprou e ele recusou. E aí ele passou a aceitar nesse frasquinho pequenininho e com o tempo a gente migrou para um frasco de soro maior, né? Porque ele tem o mesmo tipo de biquinho, parecido, né? E aí a gente começou a sair com ele, que coincidiu com o fim da pandemia, e levava um frasquinho de soro pra ele se alimentar fora de casa. E era bem constrangedor, né? Mas ainda assim eu falo assim, não, o importante é meu filho não tá com fome. Fazer o quê? E nesse período eu levei ele na neuro, a neuro falou pra mim que ele não tinha nada, que o problema era comigo, que eu tinha que tratar minha ansiedade. A otorrino especializada numa clínica de TE falou que ele não tinha nada, que ele não abria a boca porque ele queria. Pronto, né? Uma criança de 8 meses resolve fechar a boca e não comer porque não quer. Simplesmente não quer. E
levei numa dentista também, especializada em pé, e também falou que não tinha nada. E aí eu falei, não temos o que fazer, eu tô falando, ninguém tá acreditando, aí a gente pagou TO pra ele, pra ver se ele... depois de outros fundos, né, a gente pagou, de passar em vários fundos, a gente pagou TO pra ver se tratava a questão do transtorno de processamento sensorial, porque ele não encostava na areia, ainda tem muita sensibilidade com lavar os cabelos, cortar o cabelo é impossível agora, textura, descalço, algumas meias ele não gostava de usar, ele não anda nas pontas dos pés, essas coisas, mas ele tem muita sensibilidade. E aí ele fez o tratamento com essa TO, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou bastante, mas ela é quase uma psicóloga pra mim, sabe? Que a gente ia, geralmente a TO as terapeutas atendem somente os filhos, né? Mas por ele ter uma idade, e na época tinha 2 anos, eu podia assistir, ficar com ele. E aí eu conversava com ela, desabafava, e ela fazia 2 tipos de terapia concomitantemente, né? Me ajudou muito. No final do ano de 2022, eu precisei encerrar o tratamento com ele com a TO, para colocá-lo na escolinha, né? Aí ele foi fazer o Jardim 1 e passou o ano de 2023 normal. A professora só falava que ele era uma criança ligeira, que passava a tarefa ele fazia rapidinho, e só elogios e tudo normal. Aí 2024 chegou. Eu já tinha, sabe, em 2022 eu tava no hiperfoco daquilo de tentar resolver de qualquer jeito, eu li tudo que tinha na internet sobre o assunto, sobre a questão de seletividade alimentar, recurso alimentar, tudo que tinha gratuito de acesso no Google, eu olhei e li na internet, achei clínicas que realmente poderiam ajudá-lo, mas o custo é muito alto. E eu não consegui avançar no assunto. Aí, 2024, começou, teve as 2 primeiras semanas de aula, em seguida teve a reunião dos pais. E aí a professora me chamou e falou, Letícia, seu filho tá fazendo algum acompanhamento Eu falei, bem, qual sentido que você tá querendo dizer? E aí ela, é porque ele tem alguns sinais de autismo leve e alguns sinais de outras habilidades. Seu filho já lê. Aí eu falei, bem, ele lê algumas palavrinhas, agora já lê assim, eu não sei, né? Aí ela, Letícia, ele lê. Eu escrevi umas coisas no quadro e pra outra turma, que a turma dele é mista, e ele simplesmente leu enquanto a outra turma ainda não lia. Aí eu fui escrevendo palavras mais difíceis e ele foi lendo. Aí eu assim, tipo, pronto, agora vão dizer que eu tô estimulando demais esse garoto antes do tempo necessário, que é um medo também, né? E aí ela, olha, eu fui escrevendo, seu filho foi lendo, eu peguei ele, levei na diretoria, na sala da diretora, e a gente fez umas contas, fez uns testes e ele foi fazendo. Seu filho tem sinais de outras habilidades. Precisa de tratamento. Eu falei, olha, eu contei a situação, né, o histórico, falei, olha, eu no momento já tinha me desligado disso e entreguei pra Deus. Eu não consigo convencer médico de que ele tem algum problema. Aí ela falou, olha, eu vou fazer um relatório, ela me ajudou muito, ela falou, eu vou fazer um relatório, você vai levar no neuro e ele vai acreditar em você. E pronto, aí eu levei ele no início de fevereiro para março desse ano. E aí eu entreguei o relatório pro neuro, e o neuro olhou pra mim e falou, eu acredito que ele tem a mesma condição que você. Aí eu, oi? Aí ele tem autismo leve.
Aí me passou o encaminhamento, né, pra ele fazer o teste neuropsicológico e pra eu fazer também. E aí eu vim pra casa com aquilo, tipo, que coisa, agora eu tenho autismo também. Aí eu conversei com meu esposo e desde o início eu fui levando na brincadeira, né? Tipo, agora eu vou poder estacionar o carro em vaga deficiente, vaga prioritária, entrar fila, não ficar tanto tempo nas filas. E fui achando graça de tudo. Mas na verdade eu tô em processo ainda de me enxergar como autista e ver como isso impactou na minha vida, né? Nas dificuldades, né? Que eu, por exemplo, que eu tive ao longo da vida. E não é isso que vai me fazer uma pessoa pior ou melhor, né? O papel não muda nada. O que muda eu acho que é o processo de aceitação, de não cobrar, de parar de se cobrar muito, né? E é isso. Até a nossa próxima conversa.